Salmos 65. Tremem os habitantes das terras distantes, diante das tuas maravilhas. Do nascente ao poente, despertas canções de alegria. Cuidas da terra e a regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam, para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Amém? Fala conosco, Senhor. Nós recebemos essa palavra rema sobre a nossa vida e abrimos o nosso coração para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, digam amém. Pode se sentar. Qual é o nosso tema hoje, Caio? Você pode falar bem alto? Vamos lá, 1, 2, 3. Meu Deus, tem nada de avivamento aí. Vamos lá, 1, 2, 3. Profundo o quê? Você se lembra que quarta-feira passada nós pregamos sobre avivamento? Quem se lembra? Entendeu? Peraí, deixa eu agora ser um pouco mais bem educado. Estamos ao vivo, Caio? Boa noite, YouTube, né? Isso. Boa noite para você que está nos assistindo. Você está na Catedral da Família Quadrangular, em Jardim Meriti. Sejam bem-vindos a essa gravação através do YouTube. Eu tenho certeza que essa palavra falará ao seu coração e à sua vida, em nome de Jesus. Sou o pastor Carlos Leonardelli e essa é a Igreja do Evangelho Quadrangular, em Jardim Meriti. Bom, agora que você está conosco, eu quero chamar sua atenção para o que nós pregamos semana passada. Alguém lembra? Se eu não estou equivocado, foi avivamento através da batalha espiritual. Mais ou menos assim, correto? Avivamento através de uma batalha espiritual. Obrigado, Déia. Nós vamos, ao longo desse mês, estar falando toda quarta-feira sobre avivamento. Semana que vem, o tema da nossa mensagem vai ser o avivamento final. E hoje o tema é profundo avivamento. Eu falei semana passada e vou repetir hoje, que avivamento significa pegar algo que um dia esteve vivo e por algum motivo morreu e fazer com que volte a ter vida. E eu acredito, em nome de Jesus, que durante esse mês de setembro, pessoas que estão conosco aqui, pessoas que estão nos assistindo através do nosso canal no YouTube, vão receber um novo fôlego de vida, um novo motivo para viver. Sabe, eu acredito que nesses dias, o Senhor, Ele tem retirado véus espirituais do nosso coração. Eu percebo que a cada dia o Espírito Santo tem nos iluminado os nossos olhos, para que possamos viver um profundo avivamento. Eu creio e acredito que você também, que o Senhor trabalha com a prioridade da sua vontade. Deus, Ele é um maior administrador que eu conheço. Afinal de contas, Ele administra toda esta terra, Ele administra os céus, Ele administra a galáxia. Então não existe administrador como Ele. E
ao longo da nossa jornada cristã, a gente aprende que Deus trabalha com prioridades. E nem tudo na nossa vida é prioridade. Para nós é, mas para Deus não. E a Bíblia diz que prevalecerá o que Deus pensa, não o que eu penso. Prevalecerá o que Deus quer, não o que eu quero. Então eu e você servimos a um Deus que Ele decide, mediante a nossa fé, como, quando e onde. E isso é muito importante, porque isso tem tudo a ver com avivamento. Sabe, eu creio, ideia, que uma grande onda de avivamento está sobre a terra. Eu vou repetir isso de novo, para ver quem é crente aqui de verdade. Se eu fosse daqueles pregadores que dava meia dúzia de pulo aqui, você teria pulado aí também. Porque já dizia um amigo meu que o povo reage ao pregador. Então, se o pregador é meio carro a álcool, demora para pegar, você também demora para pegar. Então, vamos lá. Eu vou falar de novo, ver se você tem fé. Eu creio, pastor Washington, meu filho, que um grande avivamento, uma grande onda de Deus está vindo sobre sua igreja. E essa onda, ela vai pegar qualquer um. Não tem essa de tempo de igreja, não tem essa de mais santidade que o outro, não tem essa de mais religiosidade que o outro. Essa onda vai pegar quem está ali. E eu, como pastor de vocês, tenho a obrigação de tentar alertar você a estar dentro desse mover que Deus está fazendo. Não ficar de fora. Entender que essa estação do tempo é para você também. Deus te colocou aqui e Ele tem um propósito para isso. Deus te trouxe até aqui e Ele tem um propósito para isso. Eu creio que nada acontece por acaso. Eu não acredito no acaso, eu não acredito na sorte, eu não acredito no azar, eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus tem o controle. Eu acredito que Deus faz. Eu acredito que o tempo dele é soberano ao meu tempo. Eu acredito que a vontade dele é soberana à minha vontade. Eu acredito que nesse tempo Deus está avivando um povo e preparando-nos para a sua volta. Vou dizer de novo, e preparando-nos para a sua volta. Glória a Deus. Então olha para quem está do seu lado e diz assim: sua obrigação é não ficar de fora. Dá um abraço nessa pessoa e diga assim: estou feliz de te ver aqui. Amém? Olha para cá. O Espírito de Deus tem falado ao nosso coração e nos dizendo: a minha ordem é marchar, a minha ordem é continuar. Não parem, ainda que vocês vejam pedregulhos na sua frente, ainda que vocês vejam algo que possa tentar impedir o seu caminhar, não pare. O que o Espírito Santo tem dito é: o caminho por onde você não puder passar, o Senhor dará um jeito para você passar.
Eu tenho tomado essa palavra para mim. Eu tenho procurado viver essa palavra dentro de mim. E o que o Espírito Santo tem dito é: não pense que vai ser na sua força, não pense que vai ser no seu intelecto, não pense que vai ser algo que você vai fazer, sou eu quem vou fazer. Sou eu quem vou fazer. Eu creio que os dias estão tão turbulentos, mas tão turbulentos, que Deus está intervindo. Olha para quem está do teu lado e diga: Deus está intervindo. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Deus está intervindo. Deus está intervindo. Deus está saindo do seu trono e está intervindo. Deus está dizendo assim: não, eu não vou esperar para ver o que vai acontecer. Eu vou lá fazer acontecer. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Dê um aplauso ao Senhor bem forte e diga: eu creio nisso. Quando Jesus estava no Getsêmani e ele estava vendo o sofrimento que ele ia passar, quantas das vezes eu já imaginei essa visão. Quando eu estive em Israel e eu estive lá nas oliveiras, o sentimento que veio no meu coração só era um: o sentimento de choro, porque foi o pior momento de Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz que Deus, ele não usurpou-se a si mesmo. Ou seja, ele não ficou estagnado vendo que seus filhos estavam passando na terra. E ele se fez carne e habitou no meio de nós. E por muitas das vezes eu já me perguntei: por que Paulo escreveu isso? E eu creio que Paulo escreveu isso porque as pessoas precisam aprender que Deus não é insensível aos seus sofrimentos. Mas como nós poderíamos servir a um Deus que não pudesse ter a experiência dos nossos sofrimentos? Porque quando a gente fala do sofrimento de alguém, a gente costuma dizer que pimenta nos olhos dos outros é refresco. E eu creio que um dia no céu, Jesus olhou para o Pai e disse: Pai, até Malaquias todo mundo fracassou. E deve haver uma explicação porque todo mundo fracassou. E eu creio que o Pai deve ter olhado para Jesus. Veja bem, isso são colocações minhas, você que está me assistindo pela internet. Isso são conjecturas minhas. É o que eu penso. E o Pai reuniu Jesus e o Espírito Santo e disse: sabe por quê, filho? Todo mundo fracassou. Todo mundo fracassou porque é humano. Eu creio que Jesus deve ter perguntado: o que a gente vai fazer agora? E eu creio que Deus deva ter respondido: para a gente saber o que está acontecendo com eles, a gente precisa ser um deles. Porque só sendo um deles, nós vamos saber o que eles sentem. Você imagina um Deus que não conhece o choro, um Deus que não conhecia a depressão, um Deus que não conhecia a ansiedade, um Deus que não conhecia a pobreza,
Um Deus que não conhecia a falta. Ele só olhava do céu. E era olho por olho e dente por dente. Sabe aquele negócio seguinte? Se fez o que eu pedi, tá bom. Se não fez, eu mato. Agora Deus diz: enquanto um de nós não descer e sentir a dor que eles estão sentindo, a gente não vai saber por que eles choram, por que eles têm depressão, por que eles têm ansiedade, por que eles têm problemas, por que eles acordam cabisbaixos. Talvez você diga para mim assim: pastor, isso é verdade? Lá no Getsêmani isso ficou provado. Porque Jesus se fez carne, mas não deixou de ser Deus. Aprenda isso. Ele se fez carne, mas não deixou de ser Deus. E o Verbo se fez carne, disse João, e habitou no meio de nós. Então, olha para cá, por favor, porque isso é avivamento. A oração que Jesus fez no Getsêmani foi a oração de alguém que pela primeira vez experimentou a dor. Lembra qual foi a oração que ele fez no Getsêmani? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Sabe por quê? Porque ele viu que ele ia sofrer como ser humano, chicotadas, cusparadas, traição, e que só sentia aquilo ser humano. Mas daqui a pouco, ele já não fala mais como ser humano. Porque vamos imaginar que de um lado havia um exército de demônios. Porque se ele falhasse, todo o plano falhava. Se ele desistisse, tudo acabava. E do outro lado havia um exército de anjos de Deus. Esses daqui, todo mundo olhando para ele. Eu acredito que nesse momento Deus parou de fazer tudo o que estava fazendo e os olhos estavam todos sobre ele. A primeira palavra dele é uma palavra como humano. Eu também sinto dor. Ele olha para trás, seus amigos estão dormindo. Só sente isso, ser humano, abandono, solidão, momentos difíceis que a gente procura alguém e não encontra. E ele olha e não vê ninguém, todo mundo dormindo. E aí, o que nós poderíamos esperar? Como ser humano, ele iria sofrer dores terríveis, mas não era só uma dor de carne, também era uma dor psicológica, era uma dor emocional, era uma dor sentimental, era o abandono. Mas daqui a pouco, aquele que era homem, também era Deus. E daqui a pouco ele diz, agora levantando, imagino eu lá no Getsêmani, e ele agora se levanta, ele não está mais preocupado com quem está dormindo, ele não está mais preocupado com o abandono, ele não está mais preocupado com nada, e agora ele fala como Deus, porém, contudo e todavia, seja feita a sua vontade. Agora ele levanta a cabeça e não reage como humano, ele reage como Deus. A primeira reação de humano, a segunda reação de Deus. O avivamento
são essas duas reações misturadas. Você não é super-homem e você não é super-mulher. Nesse mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês vencerão também. E agora ele se levanta como Deus. E quando ele fala isso, eu fico imaginando que o exército do inferno diz: não tem jeito. A gente tentou, mas ele vai até o fim. Nós não conseguimos parar ele. Nós não conseguimos brecar ele. Nós não conseguimos deter ele. Eu quero declarar essa noite que o avivamento que Deus está liberando, ninguém vai deter você. Essa vontade que você está tendo de conhecer Jesus, de viver para Ele, de servir a Ele, vai doer em algumas situações, vai sofrer em algumas situações, mas acredite, dentro de você não tem só carne. Dentro de você não tem só um ser humano, há o Espírito que tem dentro de você, e a Bíblia diz que o meu Espírito testifica com o Espírito de Deus, que eu sou filho de Deus. O avivamento não é só falar línguas estranhas. O avivamento não é só pular, dançar. O avivamento é quando você enfrenta as turbulências também, enfrenta como mulher, enfrenta como homem, sofre, chora, é dolorido, é difícil, não é fácil. E não é fácil para ninguém aqui é melhor do que ninguém, e ninguém aqui sofre mais ou menos do que ninguém. Cada um de nós aqui temos uma vida a cada dia, e o nosso lado humano, ele passa cada aperto, que às vezes a gente faz a mesma oração que Jesus: Senhor, será que dá para passar esse negócio de mim? Será que dá para tirar esse negócio de mim aqui? Será que tem como eu ultrapassar essa linha? Será que tem como? Sabe Jesus dizendo para o Pai assim: Pai, eu topo morrer na cruz, mas será que tem como passar as chibatadas? Será que tem como passar a traição dos amigos? Será que tem como passar o abandono das pessoas? Será que tem como passar essas coisas? Será que não é possível eu sair direto do Getsemane para a cruz? E às vezes o máximo que eu arranco de Deus e que você arranca de Deus é o silêncio, porque Deus não fala nada com ele. Você sabia que do Getsemane até a cruz, Deus ficou calado? Do Getsemane até a cruz, Deus não falou mais nada. Só quem falou foi Jesus. Levou chicotada, sofreu. Não há um filme que fizeram que retratasse melhor o sofrimento dele do que Mel Gibson fez. Não há. Mas a Bíblia diz que como ovelha muda, ele foi. Por mim e por você. Porque eu acredito que como humano, ele olhou para trás e viu solidão, viu amigos abandonar, viu traição, viu dor, viu tudo. Mas como Deus, ele viu eu e você. Como humano, doía demais, mas como Deus, ele olhava e dizia assim, séculos depois, milhares de anos depois, ele via meu rostinho e o seu, aqui no culto de quarta-feira à noite, louvando o nome dele, dizendo obrigado, Jesus, porque o Senhor não desistiu de mim, o Senhor não desistiu da minha vida. Avivamento é pegar você zerado
e colocar você em pé de novo. E dizer: vai lá, porque agora eu sou com você. Vai lá, porque agora eu não sou um Deus que te conhece aqui do céu. Eu sou um Deus que te conhece lá da terra. Porque você imagina agora Deus, Ele muda todo o agir dele. Quando Jesus volta para o céu, Deus muda todo o agir dele. Porque um dia Paulo olha para o céu e diz: Senhor, está difícil. Senhor, não dá mais. Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse negócio. E eu fico imaginando Deus agir de uma forma diferente, como Ele agiu com Davi, como Ele agiu com Moisés, como Ele agiu com Abraão, como Ele agiu com Isaac, como Ele agiu com Jacó. Agora Deus se levanta, e quando Ele olha para a direita dele, Jesus está sentado, e Ele olha para as mãos de Jesus, e tem 2 buracos na mão dele. E quando Ele olha para os 2 buracos da mão de Jesus, Jesus deve olhar para ele e dizer assim: eu sei o que ela está sentindo. Eu sei o que ele está sentindo, porque eu estive lá. Agora Pai, vem cá. Não libera uma palavra de condenação para ele. Libera uma outra palavra agora. E o pai deve ter olhado para Jesus e dizer assim: mas por que você tem tanta convicção? Porque, Pai, o Senhor esqueceu que eu estive lá. Eu sei o que minha filha está passando, eu sei que meu filho está passando, porque eu passei por aquilo. Aí o pai olha e diz assim: Paulo! Ô Paulo! Ô Paulo! Fica tranquilo, a minha graça te basta. Talvez a gente ouvisse Paulo dizendo assim: só isso? Aí é pouco? Paulo! O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque agora eu sei o que você está passando. Eu estive aí. Eu sei o que é solidão, eu sei o que é traição, eu sei. Então deixa eu dizer uma coisa para você: quando Deus vê você chorando, quando Deus vê você reclamando, quando Deus vê você pensando em chutar o balde, Ele não te critica mais. Sabe por quê? Porque Ele olha para Ele mesmo e diz: eu sei o que ela está sentindo, eu sei o que ele está sentindo, porque eu já tive vontade de chutar o balde lá embaixo. Olha para quem está do seu lado e diz assim: isso é avivamento, irmão. Isso é fazer você viver de novo. Isso é fazer você viver de novo. Isso é te dar mais oxigênio para entender o seguinte: sabe por quê? Porque as pessoas dizem por aí que crente não pode chorar, as pessoas dizem por aí que crente tem que sofrer sorrindo, as pessoas dizem por aí que crente tem que passar pelas provas dando glória a Deus, as pessoas falam por aí que a gente tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Ah, irmão, eu não sou esse tipo de crente não. Para mim tá bom, e tá ruim. Sabe por quê? Porque eu aprendi a enxergar Jesus não mais como um Deus que está no céu. Ele não é. Ele sabe, Andréia, o que você está sentindo. E Ele, é por isso que Ele não libera mais palavra de julgamento sobre tua vida, é por isso que Ele não libera mais palavra de condenação. Ou você se esquece que Paulo disse: nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Esse avivamento. O avivamento, Beth, é quando a gente passa pelas provas como humano e vence como Deus. Por isso aquela palavra, se Deus é por nós, você pode dar glória a Deus, né? Há um mover aqui. Eu tenho que terminar, meu Deus do céu. O Espírito Santo falou comigo nessa tarde. Eu quero que eles experimentem o mais profundo relacionamento com o meu espírito. O Espírito Santo falou comigo hoje à tarde, abra o coração. Orem como vocês nunca oraram antes. E permita que a tua alma me adore de uma forma extravagante. E eu perguntei como, Senhor? Ele falou assim, Salmo 65, versículo 5. Oh Deus, bem rápido agora. Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Então, por que eu posso adorá-lo, orar de uma forma extravagante? Porque eu acredito que Ele nos responde. Olha para quem está do teu lado e diga assim, Ele responde. Ele responde. Olha o que Davi diz: tu nos responde, tu nos responde, tu nos respondes. Deus não vai te deixar no vácuo, Deus não vai te deixar no hiato, Deus não vai te deixar sozinho, Deus não vai deixar você passando por essa luta sem que te avive. Ao final de tudo isso, o que Deus tem preparado para a sua vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o temem. Isaías capítulo 11, versículo 9, bem rápido: ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas que cobrem o mar. Por que eu acredito nesse avivamento? Por que eu acredito? Sabe por quê? Porque o Senhor tem aberto a minha mente, a sua mente, para um conhecimento profundo. Avivamento não é só oração, avivamento não é só jejum, o avivamento também traz conhecimento. E o conhecimento, ele produz na nossa vida uma garantia de que ninguém vai nos destruir. Que ninguém vai nos destruir. Por quê? João capítulo 17, versículo 21. João 17, 21. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, Jesus está falando, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deixa eu dizer uma coisa, não existe avivamento sem unidade. Não existe avivamento sem unidade. E unidade de quem? De pessoa com pessoa? Não, unidade do corpo. Você é humano, mas você também é uma alma. Vai ser muito difícil unir corpos, mas unir alma é coisa que só Jesus faz. Nós vamos ser muito diferentes humanamente falando, mas no tocante à alma, afinal de contas, não é o corpo que vai se encontrar um dia com Ele, é a alma quem vai. E a minha alma e a tua alma não podem se separar,
porque a tua alma clama pela mesma coisa que eu clamo. A tua alma clama pela mesma coisa que eu clamo. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Não existe avivamento sem que haja reconciliação. E o que eu quero dizer para você, é tempo da gente pegar algumas farofinhas mundanas, que às vezes o diabo joga um contra o outro. É tempo da gente pegar as picuinhas humanas e dizer assim: eu não posso viver separado da minha irmã, eu não posso viver separado do meu irmão. E o ministério da reconciliação produz o avivamento. O que significa? Você sabe que o prefixo re significa voltar atrás. Voltar atrás, conciliação. Onde foi quebrado a unidade, Deus está dizendo: eu vou unir novamente. Porque para acontecer avivamento, tem que acontecer esse reajuntamento. Porque aqui a glória de Deus não é nossa. E para encerrar, Salmos 51, versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um. Qual é o único que Ele aceita? O sacrifício de um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, Tu não desprezarás. A última coisa que eu prego para vocês hoje sobre esse avivamento é que nunca vai acontecer um avivamento na sua vida sem um quebrantamento. A palavra quebrantamento vem de quebrar algo. Talvez seja quebrar um orgulho, uma prepotência, talvez seja quebrar uma vaidade que te consome, talvez seja quebrar algo que Jesus está dizendo assim: ou você quebra isso ou isso te quebra. Então quebra esse negócio, para que você possa ficar de pé. Isso é avivamento. Você está entendendo? Vai ter, eu declaro isso encerrando essa noite, eu declaro isso, haverá dentro dessa igreja, tudo isso que eu preguei agora há pouco, já está, essa onda está invadindo a igreja. Essa onda está invadindo a igreja. Essa igreja é composta de dois tipos de pessoas, igual a Cristo do Getsemane. É composta de um lado humano e de um lado espiritual. O lado humano tem 1001 motivos para desistir de tudo, mas o lado espiritual é o lado que olha e diz assim: vale a pena continuar. O lado humano diz: sai disso, vai embora, larga tudo. E o lado espiritual diz: fica firme. O lado humano de Jesus dizia: passa esse negócio de mim, Pai, porque vai doer muito. Mas o lado espiritual dizia assim: contudo seja feita a sua vontade. Ah, que vírgula maravilhosa! Ah, que palavra maravilhosa! Por causa dessa palavra nós estamos aqui hoje. Fica de pé.